Queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, 2 de Timóteo, ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 12. E que Deus possa falar conosco nessa hora, nessa noite, nesse culto tão especial. A palavra do Senhor diz assim: recordo-me da fé não fingida, que primeiro habitava em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens da história cristã, o grande homem que tornou uma seita, aquilo que era considerado uma seita, de uma divisão dentro da religião judaica, chegou até nós, os gentios, os não-judeus, por linhagem, por hereditariedade, e nós recebemos a palavra, a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, que nos alcançou. E Paulo sempre foi um revolucionário por causa da mensagem que ele carregava. E por ser um revolucionário, ele causou muito impacto e medo no Império Romano, que era o império vigente naquela época. Por isso, o apóstolo Paulo, nesse episódio onde ele escreve essa carta, ele estava preso em mais uma das perseguições que se levantava contra o Evangelho. Paulo estava preocupado porque qual era o objetivo do Império Romano em prendê-lo? Porque Paulo era a grande referência, Paulo era o grande líder, Paulo era o grande expoente do Evangelho. Se Paulo estivesse preso, muito provavelmente o Império Romano calaria a igreja, calaria o Evangelho e faria com que cessasse essa onda que estava muito proeminente naquele tempo, de todos querendo ouvir atentamente a mensagem de Paulo. Muitos da igreja, de fato, se deixaram levar pelo medo. Por causa da perseguição, muitos crentes abandonaram a fé. Muitos crentes deixaram de seguir a Cristo. Muitos crentes abriram mão de todas as promessas que Deus tinha para eles porque sentiram medo, coagidos, preocupados. Paulo, então, preso, estava preocupado com a igreja que estava do lado de fora. Dentre esses irmãos que estavam do lado de fora, havia um jovem de um futuro muito promissor, Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, um pupilo de Paulo. Paulo via em Timóteo um grande líder, grande potencial. Seria um sucessor, alguém que daria sequência à mensagem que Paulo lançou, que Paulo pregou, igrejas que Paulo plantou. Timóteo daria seguimento a essa mensagem. Preocupado com que Timóteo, para que Timóteo não desanimasse, para que Timóteo não fosse tomado pelo medo por causa da perseguição, Paulo então escreve uma carta para ele.
E nessa carta, Paulo traz uma série de orientações, e no meio dessas orientações ele diz o seguinte, no versículo 6 ele fala, mantenha viva a chama, não deixa o fogo do Espírito se apagar no seu coração. Ele fala no versículo 8, não se envergonhe. Ele fala também, suporte. E ele fala, por essa causa, eu também sofro. Por essa causa, eu não me envergonho. Sabe por quê, Timóteo? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu também sei que Ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Paulo estava preso, e como Paulo preso encontra ânimo e força para encorajar as pessoas que estão do lado de fora. A prisão não tirou o ânimo de Paulo. A perseguição não tirou a alegria de Paulo. As adversidades não conseguiram frear o ímpeto e a coragem de Paulo. Mas por que isso? Porque Paulo sabia em quem ele cria. E crer faz toda a diferença. Paulo sabia. Essa fé inabalável de Paulo vem das experiências que ele vivenciou. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos grandes feitos creditados à história de Paulo. Paulo curou aleijados. Você vê Paulo curando pessoas. Você vê Paulo ressuscitando um jovem que caiu. Você vai ver Paulo expulsando demônios. Paulo era um homem com experiências, e ele mesmo escreve aos Romanos que a experiência produz esperança. Paulo era um homem que tinha experiências com Deus, e essas experiências tornaram a sua fé robusta, e diante das adversidades, nada abalaria a fé do apóstolo Paulo. Talvez você esteja abalado por uma circunstância, a tua fé, está lá embaixo. Talvez você esteja agora vivendo uma crise de fé, pelas adversidades que se levantam, por um problema que você está vivendo, por uma possibilidade de queda, ou talvez você até já tenha desistido, já tenha até caído. Eu não sei como é que está o cenário da tua vida, mas parece, talvez, que a tua fé esteja fraca. Você esteja pensando em desistir. A sua fé já não é mais a mesma, você está pensando em retroceder. Mas assim como o apóstolo Paulo, eu quero que nessa noite você possa gritar para a sua alma, eu sei em quem eu tenho crido, e nada pode abalar ou roubar a tua fé. Não é problema, não é adversidade, não é crise, creia. Está difícil, creia. Está impossível, creia. Está doendo, creia. Porque crer vai fazer a diferença para você receber a vitória. Porque Paulo disse, no meio da crise, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem crê? O problema é que muitos de nós somos crentes há tempo, cantamos na igreja, falamos na igreja, dizimamos na igreja, participamos de ministérios da igreja, mas diante das adversidades e das crises, pensamos em desistir. Muitas vezes não sabemos quem é o Deus que nós servimos. Não conhecemos o tamanho dele, nem aquilo que ele é capaz de fazer. E por isso muitos sucumbem, muitos retrocedem, muitos desanimam, muitos desistem. E nessa noite eu quero trazer para você palavras de esperança, onde você pode ter a sua fé também robustecida, a sua fé fortalecida, para que diante das crises e adversidades você possa dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. A palavra que nós lemos aqui no início, em Jeremias 17, do 5 até o 8. Aqui, Deus usa o profeta Jeremias para encorajar a nação, dizendo, há uma diferença entre quem crê e quem não crê, porque crer faz toda a diferença no meio da crise. Olha o que diz aqui, Jeremias 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ele será como uma tamargueira no deserto. Ele não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor. Sua folha está sempre verde, e no ano da seca não se cansa, nem deixa de dar fruto. Por mais que as circunstâncias apontem para o caos, a palavra de ordem nessa noite é: creia.
Não temas, crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Então, crer faz toda a diferença no meio do caos. Crer em quem? Crer por quê? Crer em que circunstâncias? Vamos lá, a primeira delas. Quem é o Deus em quem eu tenho crido e que é poderoso? Vamos lá. A Bíblia fala de um jovenzinho franzino chamado Davi. Davi, o menor na sua casa, 3 dos seus irmãos mais velhos eram homens adestrados, preparados para a guerra. E a Bíblia conta em Samuel, capítulo 16, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que Samuel foi levantado por Deus para ungir Davi. Davi, então, recebe uma unção, e nessa unção ele recebe uma promessa. A partir daquele momento, Davi ainda não era rei. Davi tinha uma unção e uma promessa de ser, mas o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Davi, o menor na sua casa. Então os filisteus se levantam contra a nação de Israel. Os filisteus, então, uma nação muito poderosa, uma nação que sempre ameaçou e tirou a paz dos israelitas. Convocaram, então, chamaram Israel para uma guerra, para uma afronta, para um confronto. Os irmãos de Davi, então, foram para o campo de batalha. Jessé, o pai de Davi, preocupado com esses irmãos de Davi, mandou Davi ir para lá. Davi, leva uma comida para os seus irmãos, mas eu quero que você traga um relatório. Eu estou preocupado com seus irmãos, me traga notícias dos seus irmãos. Os irmãos estão lá no fronte de batalha. No meio desse fronte de batalha, tem um gigante, um soldado do exército inimigo, com cerca de 3 metros de altura, um camarada poderoso, armado até os dentes. Quando Saul, o rei de Israel, viu esse gigante, se escondeu de medo. Os soldados de Israel se esconderam de medo. Nesse cenário, onde está todo mundo se escondendo, chega o Davizinho com as marmitas para trazer para os seus irmãos. O que está acontecendo aqui? Cala a boca, Davi. Tem um gigante do outro lado aqui, Davi. Fica na tua, Davi. O que Davi fala? O que esse incircunciso está fazendo contra o povo de Deus? Cala a boca, Davi. Desde ser mostrado, os irmãos de Davi, então, tentaram fazer com que ele ficasse quieto. Houve um grande alvoroço no meio do exército israelita, que essa notícia chegou até o rei Saul. Saul falou, chama esse menino, quero conversar com ele. Davi falou, olha só, como pode um homem desse afrontar o Deus de Israel? Esse homem pode vir armado até os dentes, mas poderoso é o Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz que quando então Davi soube que Golias se levantar, ele falou, eu quero lutar contra esse cara. E outra, prepara a recompensa, porque eu sei, eu creio, eu tenho certeza que eu vou vencer esse cara, não pela minha força, não pela minha habilidade, mas porque o Deus que eu sirvo jamais perdeu uma batalha. Ele então vai para cima com a arma que ele tem, com uma pedra, dá uma pedrada na cabeça do gigante, o gigante cai, e o final da história você conhece. Por quê? Porque em meio às crises, em meio à adversidade, em meio à afronta, em meio à ameaça de um gigante invencível, Davi sabia em quem ele cria. Por isso, meu irmão, não importa a adversidade que se levantou contra você. Você está sendo perseguido? É uma perseguição em que é injusta, é implacável. Quem se levantou contra você é muito mais poderoso que você, é muito mais forte que você. Você não consegue, jamais vai conseguir vencer essa batalha aos olhos humanos. Mas nessa noite eu quero que você olhe para a tua adversidade, olhe para a tua afronta, olhe para aquilo que se levanta contra você, e você encare, olhe no olho, diga assim, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e Ele é muito maior do que você ou qualquer adversidade. Por isso nessa noite, se você está abatido, pensando em desistir, pelas lutas e adversidades que se levantam contra você, a sua alma precisa saber que há um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que é poderoso para fazer coisas extraordinárias na tua vida. Eu sei em quem eu tenho crido e é maior do que qualquer adversidade. Um outro cenário muito interessante que a Bíblia vai contar. Fala de uma mulher enferma há 12 anos. Jesus chegou na cidade de Cafarnaum e quando ele chega na cidade ele é surpreendido por um homem muito importante chamado Jairo.
que se prostra diante dele e fala assim: Jesus, vai na minha casa que a minha filha está muito doente. Jesus, então, quando não consegue suportar o clamor de um pai aflito, Jesus, então, foi até a casa de Jairo, atendendo a esse socorro do clamor de um pai aflito. No meio do caminho, havia uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos. Essa mulher que gastou tudo que ela tinha, gastou todos os seus recursos. Uma mulher que já não tinha mais o que fazer, já tinha perdido completamente a sua esperança. Até que ela vê que Jesus entra em Cafarnaum. Jesus chegou, e onde Jesus está tem sempre uma multidão. Uma grande multidão se aglomera, se empurra, se começa a se empurrar, porque todos querem chegar perto de Jesus. E ela, tomada de uma grande fé, ali era a sua última chance, a sua última esperança. Ela então é tomada de uma fé extraordinária e ela diz: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu sei que eu serei curada. Ela então tenta se infiltrar no meio da multidão, empurrando um, empurrando o outro, até que de repente, Jesus parou. Aquela mulher conseguiu tocar em Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente quando ela tocou em Jesus, ela sentiu que o fluxo tinha cessado. Ela ficou curada e Jesus parou. Opa, alguém me tocou. Porque eu senti que saiu o poder de mim. E Jesus ficou parado. Cadê quem me tocou? Quem me tocou? Aquela mulher tomada de grande vergonha, com medo, por ser uma mulher imunda pela lei, por ter um fluxo de sangue. Ela não podia tocar em ninguém. Ela era injustiçada, ela era desprezada. Ninguém podia estar perto dela. De repente Jesus para, olha para ela e fala assim: quem foi? Ela: fui eu, Jesus. Ela se prostra diante de Jesus, então Jesus fala: filha, a tua fé te curou. Aquela mulher que estava desenganada pelos médicos, aquela mulher que olhou o diagnóstico dela e disse: eu não vou ficar curada. Os médicos diziam: não tem cura, não tem jeito, não tem saída, acabou, você vai morrer. Diante disso, a mulher vê Jesus e ela fala: eu sei em quem eu tenho crido. E a minha fé é suficiente para ir até lá e tocar nela, porque eu sei que se eu tocar eu serei curada. Meu irmão, você está assim por quê? Porque deu positivo? Você está assim por quê? Porque tem um diagnóstico do médico dizendo que a sua doença é realmente muito grave? Você está assim por quê? Porque todo mundo diz que não tem cura? Você está assim por quê? Porque vai ter que passar por um processo de luta contra essa terrível enfermidade. As taxas não baixam, o resultado não acontece, o tratamento não faz efeito. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou pegar o papel do exame. Eu vou pegar o laudo do médico, dizendo: não tem cura, não tem jeito, não tem saída, é positivo. E você olha para ele e fala assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que ainda faz nos dias de hoje. Por isso, se o que está diminuindo a tua fé, abalando a sua fé, te deixando triste, para baixo, pensando em desistir de tudo, é a enfermidade, meu irmão, eu te digo, diga para a sua alma, diga para a doença, que o seu Deus é poderoso para curar e para fazer, e eu sou a prova viva de que Ele ainda faz nos dias de hoje. Ele é maior do que a adversidade, Ele é maior do que a enfermidade. Tem outra história aqui bacana. Havia em Sunem uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de virtudes, uma mulher boa, uma mulher de Deus, temente a Deus. E ela via que de tempos em tempos o profeta Eliseu passava na porta da casa dela, porque a casa dela ficava numa rota entre Samaria e o Monte Carmelo. Uma viagem de aproximadamente 50 quilômetros. Mas uma viagem que envolvia subida de uma montanha. Então, uma viagem cansativa. A Bíblia, então, conta que todas as vezes que Eliseu passava, aquela mulher falava: ali vai um homem de Deus. Até que ela tomou uma decisão. Marido, vamos fazer um puxadinho aqui na nossa casa? Para a gente deixar um cômodo para o profeta. Ele sabe que passa sempre por aqui. Para que ele possa repousar, para que ele possa descansar. Ela então fez essa proposta para Eliseu, e Eliseu de pronto aceitou. Obrigado, que bom, muito obrigado pela sua gentileza. Todas as vezes então que Eliseu passava de Samaria para o Carmelo, passava em Sunem, parava ali, descansava, repousava, até subir o Carmelo para as suas orações e todo o ritual que ele fazia. Certa vez ele chegou para Geazi, o seu assistente, e falou assim:
Como eu faço para retribuir essa mulher? Como eu faço para recompensar a generosidade dessa mulher por tudo que ela fez por mim? Geazi falou, olha, ela tem tudo, ela é rica, mas ela não tem filhos. Geazi falou, opa, achei. Vem cá, a mulher chamou ela, abençoou o ventre dela. Aquela mulher que era estéril, deixou de ser estéril, e no período seguinte, quando Eliseu passou lá, ela estava com o menino nos braços, porque o Senhor faz milagre, promete e cumpre. Está lá a mulher. Seu filhinho crescendo, correndo para lá e para cá, que menino saudável, que menino bonito. Afinal, filho da promessa sempre é mais bonito. Que menino bonito, bochechudo, saudável, peralta, correndo para cá e para lá. Certa vez, crescidinho mais um pouquinho, ele foi acompanhar o seu pai na lavoura. De repente, começou a sentir fortes dores de cabeça e disse, eu estou com dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Claro, o pai, primeira coisa que faz, quando um filho está doente, faz o quê? Entrega para a mãe. Ele pegou então, entregou para a mãe, toma aqui o filho. A mulher então pegou o menino no colo. E ali no colo dela, aquilo que era o motivo da sua maior alegria, agora se transformou na fonte da sua maior tristeza. O seu filho morre nos seus braços, no seu colo. A mulher então pegou aquele menino morto, pegou ele e levou para aquele quarto que ela tinha cedido para o profeta. Botou o menino deitado lá naquele quarto, fechou a porta e foi atrás do profeta. No meio do caminho, alguém veio ao encontro dela. E aí, como é que você está? Como é que está seu filho? Como é que está o menino? Vai tudo bem, vai tudo bem. O menino morto, está tudo bem. Ela vai ao encontro do profeta, chega lá, profeta, meu filho morreu, eu não pedi filho, você me deu, e agora? Ele está morto, vem comigo. O profeta seguiu, foi até o quarto, chegou lá naquele lugar. O menino que estava morto, então voltou a viver, porque o Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Mas eu vejo nessa história que aquela mulher não se deixou levar pela impossibilidade que a morte nos traz. A morte é a sentença final. Morte é impossibilidade. Morte diz, já era, não tem jeito, acabou. E no meio dessa crise com o filho morto, ela olha e diz, vai tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele é poderoso para ressuscitar os mortos que está dentro da minha casa. Meu irmão, você está diante de uma impossibilidade, por isso agora encurralado, você está desanimado, você está com medo, você está preocupado, e agora o que será de mim? Não tem mais saída, não tem mais jeito. Chega para esse que está morto, ou olha para o espelho e diz, eu sei em quem eu tenho crido, mas também sei que Ele é poderoso para ressuscitar meus sonhos, ressuscitar meu casamento, ressuscitar meus projetos, ressuscitar meu ministério, ressuscitar aquilo que se perdeu, aquilo que se foi, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque se creres, verás a glória de Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Por mais que a impossibilidade tenha tirado a tua paz e a tua alegria, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para transformar a morte em vida. E quarto, apesar das adversidades que se levantam contra nós, as enfermidades que muitas vezes nos desafiam, ou até mesmo a impossibilidade que tenta tirar a nossa paz, crer faz a total diferença. Mas tem algo que é a ferramenta preferida do diabo para fazer com que crentes retrocedam. É a ferramenta mais usada pelo diabo para fazer crentes desanimarem, crentes desistirem, crentes recuarem, crentes abortarem a missão. Sabe qual é a ferramenta do diabo? Acusação. O diabo, ele é especialista em acusação. Ele sempre vai gritar no nosso ouvido sobre os nossos pecados. Quem você fez, quem você é, o que você fez, os pecados que cometeu. E ele vai trazer em nós, em nosso coração, um sentimento de indignidade. Você não é digno da cruz, você não é digno do perdão, você não é digno do amor de Deus, porque você é miserável, pecador, você não merece. Certa vez, Martim Lutero conta que ele estava então no seu quarto,
E o diabo apareceu para ele manifestado. O diabo apareceu para ele com um rolo bem grande na mão. E ele puxou aquele rolo com uma lista muito grande de pecados que Martim Lutero tinha cometido. E ele põe aquela lista esticada e mostra: você mentiu, você fez isso, você pecou isso. E aquela lista de pecados que ele mostra para Martim Lutero, tentando abalar a sua fé, abalar a sua estrutura, fazendo com que a culpa o aprisionasse, o dominasse e o fizesse parar no seu chamado, no seu ministério, no seu propósito. Ele então vê o diabo mostrando tudo aquilo, ele para, olha para o diabo e fala: tudo que está escrito aí é verdade. Tudo que você falou aí é verdade. Mas você esqueceu de falar uma coisa: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O diabo, puf! O inimigo vai falar que você não pode mais. O inimigo vai dizer que não dá mais. O inimigo vai dizer que é tarde demais. O inimigo pode dizer que você foi longe demais. Mas uma coisa é certa: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E que nessa noite você possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para perdoar os meus pecados, apagar minhas transgressões, remover a minha culpa, me devolver o projeto, o propósito, o chamado e a sua unção, escrever meu nome no livro da vida, me usar poderosamente como uma ferramenta em tuas mãos, porque poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para perdoar toda e qualquer iniquidade. Está pensando em desistir, cara? Você está pensando em jogar a toalha? Ou já jogou? Já abriu mão? Não é para mim. Não dá mais para mim. Eu quero dizer para você: dá tanto que você está aqui hoje. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Paulo não desistiu diante das adversidades. Timóteo não desistiu diante das adversidades. E quando um adversário poderoso se levantar contra você, você diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para livrar de qualquer adversidade. Se é a enfermidade que está tirando a tua paz, o teu sossego, olha lá para o laudo do médico e fala: ei, o médico dos médicos que dá a última palavra. Só uma ideia aqui: quem já foi curado pelo Senhor aqui entre nós? Eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. O Deus que faz vai continuar fazendo, o Deus que curou vai continuar curando, porque eu sei em quem tenho crido. E diante das impossibilidades, o casamento morreu, o sonho morreu, o projeto morreu, o ministério morreu. E daí que morreu? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto e voltar a viver. Você está longe. Você pecou, você errou. Mas não é sobre você, é sobre Ele. É uma graça constrangedora, é um amor constrangedor. Como pode me amar? Como pode ainda me perdoar? Como pode me aceitar como filho? E nessa noite o inimigo cai por terra com toda acusação que vem contra você, que é o que te prende, te aprisiona, te impede de voltar. Mas o Senhor te diz: creia que eu sou poderoso para apagar as suas transgressões, perdoar os seus pecados, te devolver as sandálias, a túnica e te chamar de filho novamente.